circunstâncias, porque o Deus das circunstâncias, ele está por sobre as circunstâncias, né? Foi nesse sentido que eu coloquei essa pergunta. Vamos lá, Marcos capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo? Olha só a constatação dos demônios. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram endemoniado o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. É um outro texto muito, mas muito especial, de uma lógica divina, de uma lógica do mundo espiritual, e ao mesmo tempo daquilo que significa viver o propósito, os projetos, os planos de Deus, a despeito de todas as intempéries. Nós acabamos de sair de uma tempestade, né? Claro, Marcos capítulo 4, 35 a 41. Saímos de uma tempestade, e o Senhor Jesus, em Marcos, é muito preciso, profundamente preciso, porque ele nos leva, né? Que estamos lendo a palavra, de uma tempestade natural, mas que mostra que o Senhor estava mais preocupado com a tempestade que estava no coração dos discípulos do que com as tempestades externas. E eu falei ontem para você, né, que você vai ver na outra tempestade, que depois a gente vai passar por ela de novo. Mas você vai perceber que Jesus fala: Sou eu, não temas. Então o que o Senhor precisava e desejava em primeiro lugar era amansar, era apaziguar a tempestade do coração dos discípulos antes da tempestade natural, da natureza, ou, né, aquela situação toda que estava se precipitando sobre aquele barco e sobre os discípulos de Jesus, e não somente sobre eles, mas sobre os barcos que estavam ao redor, porque a Bíblia fala que haviam muitos barcos ali que estavam seguindo a Jesus. Então você perceba de que o Senhor está tão preocupado com a tempestade que está no nosso coração, muito acima do que aquilo que está acontecendo, a nossa circunstância, que Ele vem em nosso encontro, que Ele vem em nosso socorro, que Ele nos ampara, que Ele nos
nos consola, nos conforta e nos capacita para que essa tempestade externa seja tão somente um acidente de percurso, somente isso. Mas não vai impedir, não vai obstruir, não vai apequenar, não vai desprezar a vontade do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Então, imediatamente depois, e Marcos é maravilhoso, porque imediatamente depois ele já mostra uma outra tempestade. Novamente, uma tempestade no coração de um homem, o Geraseno. Por quê? Porque essa região é uma região pagã. Né? Hoje eu poderia dizer que é aquela região mais ou menos da Jordânia, do outro lado do Mar da Galileia. Né? Para lembrar, Mar da Galileia é um lago, né? Lucas, como tem uma visão mais de viajante, né? De uma pessoa que conhece territórios e reinos e países, então ele chama de lago, enquanto Mateus e Marcos chamam de mar. Né? Claro, porque eles são mais provincianos, são mais domésticos, né? Então chama de mar. E por que as pessoas também chamavam de mar? Mar da Galileia, o mar de Tiberíades, né? Então você percebe que eles chegam do outro lado, é um lado pagão, um lado completamente separado, não tem nada a ver com o povo judeu. Mas quando Jesus chega ali, ele se depara com o ambiente. Esse ambiente é um ambiente de cavernas, esse ambiente é um ambiente onde se colocavam os mortos e não se enterrava, se deixava, né, vamos dizer assim, só protegidos pela chuva praticamente, né, ou pelo vento, mas estavam ali. Então era um cheiro muito forte, era um lugar muito desértico, muito tenebroso, muito terrível, de cavernas, né? De uma região inóspita, uma região rochosa. E Jesus se depara com uma cena assustadora. Por quê? Porque era um homem que a Bíblia fala que as algemas, as prisões não seguravam, era um homem que estava nu, e era um homem que se propunha a morar, a ficar naquele lugar e assustava as pessoas por causa da sua raiva, por causa da sua violência, por causa de ser desprezado, por causa da sua rebeldia, da sua revolta. Esse lugar, só para que a gente possa lembrar que do outro lado, né, claro, do lado de Israel também, o Mar da Galileia e principalmente aonde Jesus estava ali com a sua comitiva, com seus discípulos, né? Era uma região de comércio muito forte, porque é uma região, vamos dizer assim, que liga os continentes, né? Pelo menos 3 continentes, asiático, europeu e africano. Então você tinha ali naquele lugar uma região muito movimentada por viajantes, por comerciantes e por culturas diferentes. Genezaré, lá do outro lado, ou Gadara, como alguns chamam, também era a mesma coisa, só que do lado pagão. E por ser assim, aquele lado tinha um problema que Israel não tinha tanto problema, porque Israel tem um Deus, que por mais que o povo fizesse concessões, desobedecesse, mas era uma região, vamos dizer assim, mais próspera, no sentido social, no sentido de civilização. Enquanto esse lugar não, porque era um lugar muito invadido pela Síria, pelo Império de Lídia, também pelos babilônios, pelos caldeus, medo-persas e depois pelos egípcios. Então era uma região no tempo de Jesus muito assolada. Tanto era assolada que você percebe esse homem lá. Por quê? O que esse homem simboliza? Esse homem simboliza a decadência humana em todos os sentidos. Porque ele vamos chamar assim, ele é desprezado, em primeiro lugar, pelo próprio diabo, né, que o invade com seus comandados, porque ele fala aqui que o nome dele é Legião,
Legião era uma quantidade de soldados, geralmente 6.000 soldados, na conta romana, né? Na cultura romana. Então, você percebe que ele também era uma pessoa rejeitada pela sociedade, porque a sociedade não tentou amparar, a sociedade não tentou socorrer, a sociedade queria o quê? Queria afastar, que é o que acontece. A sociedade precisa, aos olhos da sociedade, precisa se ver livre. Não pode olhar aquele reres mortal. Tem que fazer algo. E a sociedade faz o quê? Aprisiona, prende, descarta. Mas também era o homem desprezado pela própria família. Você percebe que aquele homem estava ali depreciado, desprezado, negativado pela sua própria casa e pela sua própria família. Mas como já diziam os pastores antigos, no reino dos céus não tem lixo. Então, se no reino dos céus não tem lixo, há uma possibilidade. Eu conversava com algumas pessoas ontem à tarde e a gente conversava sobre isso, né? O que significa a decadência humana, os problemas, as dificuldades sociais pelos quais o nosso país enfrenta, São Paulo enfrenta, e nós sabemos de tudo que está acontecendo, a pandemia, o desemprego e tal. E alguém falava assim, não, mas precisa pegar esse povo assim, dá um jeito. Por quê? Porque é exatamente o que a sociedade pensa. A sociedade quer se ver livre. A sociedade não quer pagar o preço, não quer ir atrás, e nem tem, na maioria das vezes, até condição para isso, nem condição material, financeira, de estrutura, mas também não tem condição psicológica, emocional, porque a sociedade também padece. E era exatamente o que estava acontecendo com esse homem. Ele chegou a tal nível, só para a gente ter uma ideia, né? Para o diabo, porco e homem é a mesma coisa, né? Tanto é a mesma coisa que os demônios saíram do homem e foram para os porcos. Tanto faz. Mas para Deus não. Para Deus, homem é homem. Existe uma dignidade intrínseca. E eu sei que muitos escrevem contrariamente, mas eu vou falar aquilo que eu penso, né? Agora eu vou falar aquilo que eu penso. Quando aquele homem vê Jesus, inicialmente quem se prostra diante do homem não são os demônios, é o homem. Tá? Aí você vai falar, mas ele estava atormentado, possesso de 6.000 demônios. Mas eu vou falar para você por experiência, pelos meus anos de ministério e de igreja. Quando a pessoa quer, não tem demônio, não tem quantidade de demônio que, diante da possibilidade da pessoa ser completamente liberta, curada, restaurada, e ela desejosa, não tem como os demônios pararem ou segurarem, ainda que essa pessoa esteja completamente comprometida. Claro que existe uma teologia, né, que atribui isso aí à loucura. Aí alguém já perguntou assim, ué, como é que pode uma loucura, né, sair do homem e invadir, entrar em 2.000 porcos? Não tem como. Uma loucura, que é uma patologia humana, né, não pode sair de um homem e o homem ser tão louco que essa loucura se transforme em 2.000 seres. Não, é uma situação espiritual, né? Então essa situação espiritual sai do homem e vai para os porcos. Qual era a intenção? É por isso que eu falo para você que nos tempos de hoje, e em todos os tempos, nós constatamos que existe a possibilidade da redenção e que a porta da graça está aberta. Por quê? Porque o inimigo não consegue cometer o crime perfeito. Isso parece coisa de filme, né? Mas também é uma condição espiritual. Não existe crime perfeito. Por quê? Porque o povo de Deus, a presença do Espírito Santo, a partir e através do povo de Deus, não permite exatamente o que o Senhor Jesus, lá no tempo de Abraão, responde para Abraão lá em Gênesis capítulo 18. Se houverem 10 justos, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Então, você percebe nessa... É por isso que a Bíblia é maravilhosa, porque você
você vai constatando, vai reafirmando, vai sustentando, vai enraizando a doutrina bíblica, né, no teu coração, no teu interior, e a gente começa a conhecer cada dia mais ao Senhor. Então esse homem, ele estava ali decadente, desprezado, aos olhos da sociedade, aos olhos da família e até mesmo aos olhos demoníacos, já era um homem morto. Por quê? Porque ele cometeria o suicídio. Todos que cometem o suicídio é produto de endemoniamento? Não. Mas muitos que cometem suicídio é produto de endemoniamento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não posso ser extremo de um lado, eu não posso ser extremo do outro. Mas constatar que existe sim uma possibilidade. Então nós percebemos o quê? De que não aconteceu porque a obra de Deus, o manifestar do Deus Altíssimo, estava por sobre aquela região e aquele lugar, através de Jesus e os seus discípulos. Então, aquele homem não era resultado do crime perfeito, mas era resultado da intervenção do reino dos céus na sua vida. E a Bíblia mostra aqui que esse homem, ele se prostra diante de Jesus. E aí os demônios, mais uma vez, o mundo espiritual tem uma teologia muito mais eficaz do que a teologia até então dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos da época, dos herodianos, dos zelotes e de todos os outros. Por quê? Porque eles identificam Jesus, eles falam quem é Jesus, eles falam da identidade de Jesus e eles se colocam, né? Eles não se prostram. Eu não entendo como eles se prostrando, mas eles reconhecem de que Jesus poderia, na sua autoridade, na sua constituição, permitir ou não permitir. E eles pedem para Jesus, e a Bíblia fala aqui em Marcos, encarecidamente, que eles possam ir para aqueles porcos. Então, nós percebemos que Jesus, na sua autoridade, permite. E imediatamente depois, não creio que tenha passado mais de 2, 3 minutos, e esses porcos se precipitam no abismo. E os porqueiros ficam mais preocupados com os porcos do que com o homem. Os porqueiros, constatando a libertação daquele homem, ficam preocupados com os porcos. E eles, assustados, uma mistura de maravilhados com assustados, eles vão e começam a falar para as pessoas. E a sociedade, mais uma vez, é cruel, porque a sociedade fica preocupada com a questão financeira, o que significava a perda daqueles porcos, e não pela restauração daquele homem que era conhecido por toda a redondeza. Então nós, como servos de Deus, temos que entender a humanidade, sabemos em quais parâmetros ela se sustém, ela está fundamentada. E a vida é menos importante do que uma condição material ou financeira. E essas pessoas demonstram isso na sua atitude. E esse homem, a Bíblia diz, está agora, aquele homem que ficava atormentado, andando por um lado e por outro, está sentado, e Lucas fala que ele está sentado aos pés de Jesus. Agora vestido, calmo e completamente liberto, curado e restaurado em nome de Jesus. Amém? Hoje, 4h30, a gente volta, a gente continua falando, mas nós, como servos do Senhor e como igreja, precisamos entender de que nós somos os propagadores dessa manifestação, dessa libertação, dessa cura, desse renovo. E nós, através da nossa vida, da nossa maneira de ser, quando você percebe que Jesus aportou a outra margem, Jesus não teve tempo de falar, mas aquele homem foi em direção de Jesus. Por quê?
porque a Bíblia fala que quando Jesus fosse levantado, ele seria como a serpente que foi levantada no deserto. Ele atrairia as pessoas. Eu sempre falo para você, Jesus faz o corte sempre, entre multidão e pessoas. Ele não se deixava levar pelas multidões, mas ele queria ficar próximo das pessoas. Então você percebe que Jesus ali, ele atrai aquela pessoa totalmente depreciada e desprezada, que se auto estava desprezando. Por que ele foi para as sepulturas? Porque na cabeça dele, no emocional dele, ele já estava morto, ele já estava destruído, não haveria mais chance. Espera um pouco, tem alguém que morreu por ele na cruz do Calvário. Ou, no caso, cronologicamente falando, que morreria por ele na cruz do Calvário. Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, é maravilhoso quando a gente percebe isso, que a despeito de toda a decadência humana, existe lá no fundo, no âmago, uma dignidade que o Senhor quer assim como que resgatar, trazer lá do fundo do sentimento humano, do fundo de toda a impossibilidade, e restaurar, e renovar, e reconstruir, restituir, ressuscitar nos seus sentimentos, perante o próprio mundo espiritual, perante a sociedade e, por incrível que pareça, perante a própria família. Então, depois a gente conversa mais, mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E eu sempre falo isso para você, né? Eu não me canso de falar. Mas a palavra de Deus, ela é, para mim, ela é uma âncora que me segura, me deixa seguro em situações de dificuldades e circunstâncias. Ela me faz, a palavra me faz entender, e eu busco entender cada dia mais, de que o Senhor é Deus, e de que tudo que Ele tem por sobre a nossa vida está muito acima, até do nosso entendimento, do que Ele possa fazer, do que Ele possa agir, do que Ele possa restaurar, do que Ele possa renovar. Esse é o nosso Deus. Aquele homem estava já como com um X nas costas. Só estava esperando a hora da morte. Aquele homem morreria se suicidando dentro de alguns instantes. Mas Jesus, a caravana do céu, estava passando por aquele lugar. E que nós possamos representar essa mesma caravana dos céus, do reino dos céus, nos nossos dias, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor.